Preparo de ambiente, fonte viva pelo Espírito de Emmanuel. A retribuição. Pedro disse-lhe: E nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 19, 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa, através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, iniciamos hoje o nosso segundo encontro do estudo do magnetismo, agradecendo essa oportunidade de estarmos juntos estudarmos, juntos refletirmos sobre esse nosso papel como trabalhadores de Jesus. Que possamos sempre perceber que a nossa doação é processo de evolução para nós mesmos e que a gente possa fazer isso sem esperar nada em troca, porque em troca teremos o reino dos céus. Gratidão, Jesus. Deus Pai, nós o louvamos e o adoramos. Mãe Maria, que estamos este mês celebrando e mais proximamente como Aparecida, que está protegendo todo esse nosso país e todos os nossos amigos espirituais, mentores, nossos guias, nossas famílias, toda essa egrégora de luz que aqui nessa casa trabalha, que conosco está desde o início dessa nossa existência e que nos acompanhará até a passagem de volta à nossa casa verdadeira. E assim, em nome de Jesus, declaramos abertos os trabalhos de hoje, pedindo que toda a segurança que se faz necessária para nós e para a casa hoje seja estabelecida pelos nossos queridos guardiões, soldados da fé.
Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Tudo bem? Eu vou lá embaixo para a minha caneca. Pega a sua caneca. Ah, deixa a caneca no carro. Então, como fomos? Conseguimos fazer a leitura e A gente veio brincando no carro, assim, a gente fez a leitura, mas daí a entender algum... faltou. Faltou. Eu acho que esse livro todo, a coisa mais importante é a força do pensamento. Sim, é um resumo, é assim tudo. É. E aí, assim, aquilo que a gente estava falando da última vez, né? A vontade. Então, a gente tem a vontade de transferir o fluido, de cuidar. E o nosso pensamento tem que estar voltado para isso, que é o que vai gerar todo o trabalho. E uma coisa também que eu vi nesse capítulo é assim, que também a gente falou da última vez. Se o assistido também tiver assim, aberto, né? E com pensamento nas suas próprias coisas, naquele momento, né? Vai receber de uma forma muito mais intensa. Sim. Então, é tudo em cima da história do pensamento. A força do pensamento é tudo. Então, se a gente tem a vontade real, o pensamento tem que estar voltado para aquilo. Por isso que muitas vezes eu acho importante, né, a gente conhecer até as partes do corpo, essas coisas todas, porque a nossa vontade, mas se a gente direciona o fluido, sabe onde está o fígado, quer tratar o fígado, você vai... O sucesso vai ser muito maior, porque o seu pensamento vai ser voltado. Se eu fico assim, mas onde é o fígado? Então, eu estou ali perdido, né? Onde é o rim? E não sei o que e tal. Então, essa coisa também do conhecimento que a gente precisa ter, né? Do sistema fisiológico e fisioenergético, aonde estão os chakras e os principais, essas coisas todas, porque o nosso pensamento vai ficar voltado para isso, direcionado para isso. Então, assim, a coisa mais forte para mim é essa coisa do pensamento, que eu acho que esse livro todo é isso, a força do pensamento. Tem algum comentário, Eduardo? Não? Você não conseguiu Não fez fazer o durante não. esse período? Tá bom. Enrolado. Tá bom, Eu vou me organizar. Vai se organizar, com certeza. Então, Valéria tem algum comentário? Não, prefiro seguir a ordem e beber água. Seguir a ordem e beber água. Tá ótimo. Você tem alguma pergunta específica, Denise? Alguma questão dos textos? Porque os textos são provocativos, esse livro não é um livro fácil de entender. Nós estamos falando aqui dos 2 capítulos que a gente enviou, partes do capítulo 8 e o capítulo 22 do livro Mecanismo da Mediunidade, e que era para a gente ler e ver o que a gente encontrava nesses 2 textos, né? Algum relacionamento com o trabalho do magnetismo, especialmente porque o livro é mais focado para a mediunidade, né? E a gente aqui está voltado a olhar o magnetismo humano, o magnetismo que nós mesmos, do nosso próprio espírito, podemos gerar. Sabemos que sempre é misto, a espiritualidade está sempre junto conosco, mas essa mobilização de todo esse fluido magnético vem de nós, de cada um de nós. Tá? Sim, a minha experiência pessoal no trabalho, eu acho que eu tenho ficado cada vez mais conectada com as pessoas que são atendidas. Aí o Eduardo fica brincando comigo, se depender de você, não dá outra para ninguém. Vai brilhando as marcas aqui e vai brincando todo mundo. Mas eu tenho sentido cada vez mais esse fluxo no cardíaco de conexão com as pessoas. E muitas vezes eu fico muito emocionada, sabe assim, com
com essa proximidade das pessoas. E uma coisa que eu tenho procurado fazer, vocês sabem que eu não sou exatamente fofinha, mas assim, tomar muito cuidado com as minhas palavras, né? Quando a gente percebe alguma coisa em alguém, procurar tirar pelo lado positivo, inclusive para fortalecer a pensar dessa forma, que era o que você estava falando mais ou menos isso, sim. né? Então, se você vê que tem a possibilidade de um desequilíbrio, você mandar imagens de equilíbrio, de assertividade e de confiança para a pessoa, né? Porque eu acho que antigamente a gente falava mais sobre essa... Na hora que a gente ia comentar, a gente comentava mais sobre os desequilíbrios, o que a gente percebia de desequilíbrio. E cada vez fica mais claro, assim, como até nessa hora é importante ir pelo o que equilibra. Então, em vez de falar do aspecto... O que ajudou a equilibrar, né? O que ajudou a equilibrar e o que vai equilibrar mais. Que é para a pessoa sair da sala confiante. Porque se ela sente em nós, exatamente o que você resumiu. Porque se ela sente em nós a desconfiança que aquilo vai dar certo, já sentiu tudo, o que está fazendo aqui, né? E acho até que o ambiente é propício para isso, né? Sim. Quem for mais sensível, inclusive, percebe, né? Sim, sim. Muito bom. Então, a gente não vai entrar em detalhes desse texto, porque a gente pode chegar em algumas colocações específicas, né? A primeira parte lá que eu publiquei do capítulo 8 era mais um reforço para aquilo que a gente viu na aula passada, no sentido de que nós somos eletricidade e magnetismo, que nossos elétrons de cada átomo, quando eles estão na sua periferia, eles provocam um giro em torno deles mesmos, né, pelo desequilíbrio que nós provocamos porque estamos a serviço, provocamos correntes de desequilíbrio. Porque se a gente tiver equilibradinho, fica tudo normal, fica tudo igual, né? Nada muda, nada acontece. O texto reforça isso, no sentido que aquele que tem algum desequilíbrio, ou para mais ou para menos, mas nós estamos buscando um desequilíbrio para conseguirmos doar alguma coisa, esses nossos elétrons, eles vão girando como pequenos vórtices de energia. Então, cada elétron que está nesta situação, lá no limite de cada átomo, ele cria um vórtice energético que é, na verdade, um mini chakra. Então, em cada átomo. Então, se a gente mobiliza o nosso pensamento a favor, né, a nossa vontade a favor, esse para mim é o ponto de partida de qualquer tratamento espiritual, em que a gente sirva de intermediário de alguma forma. E no tratamento magnético, mais especificamente, porque nós estamos mobilizando a nossa energia, né? A nossa energia. Então, essa era a coisa que eu queria colocar, né? Nós, se estamos aqui um pouco desequilibrados, e se estamos na terceira dimensão, nesse planeta de expiação e provas, estamos desequilibrados, né? Pode ser que alguns tenham vindo em missão, então o desequilíbrio já é positivo. Tem outros que estão tentando se corrigir, aí o desequilíbrio é negativo. E como nós estamos na égide do Cristo, como diz o nosso preparo de hoje, né? Nós estamos num caminho em que buscamos esse desequilíbrio a favor do trabalho, a favor da caridade, a favor da misericórdia, a despeito do que isso possa provocar em nós mesmos, enquanto encarnados, não é? Porque a gente acredita que todo o resultado disto é um resultado que será a favor da pessoa e, consequentemente, será a nosso favor na nossa evolução.
acho até que a gente se equilibra à medida que a gente tem a vontade, o pensamento voltado. A gente precisa minimamente estar se equilibrando para, naquele momento, estar oferecendo, né? Estar a serviço. E eu acho que é por isso que sempre diz que sempre que a gente está trabalhando, a gente é o que mais é beneficiado, né? Então, de novo, a mesma coisa. Então, o que eu trouxe para a gente estudar um pouquinho hoje são 2 textos aqui do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico e pelo Valdo? Não, só pelo Chico, né? Esse é só pelo Chico, do Espírito Emmanuel. E ele diz aqui na introdução que isso é uma cartilha muito simples, simplória, que eles têm lá no plano espiritual para a própria orientação. E ele tentou trazer as ideias que pudessem nos ajudar na condução da nossa vida, né? Então, pensamento e vida. Então, o foco deste trabalho é exatamente o que a gente está falando aqui hoje e que vai ser o tema do nosso estudo, especialmente porque a partir daqui, eu acho que a gente já vai ter a base de mobilização, de entendimento, para partir para uma coisa mais prática, da gente olhar o corpo físico, o corpo físico-energético, os chakras, as glândulas, todas essas partes dos nossos corpos, né? E, além disso, a possibilidade de, através dos passes, a gente promover algum tipo de mudança energética, magnética, no corpo dos corpos dos nossos assistidos, né? Então, aqui, no primeiro capítulo, eu não vou ler o capítulo todo, são textos muito pequenos, tá? 2 pequenas páginas. Mas ele começa dizendo assim: o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, né? A feição do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, sob a ganga do instinto, né, Emmanuel fala que nossa evolução é do instinto para os sentimentos, né? Então, lá nos primitivos, que nós estamos sendo direcionados pelos nossos instintos, nas almas humanas surgem, entre as ilusões que assaltam a inteligência, e revelam-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Você não vai ficar lendo, né? Você não vai ficar lendo. Eu vou ler aqui só esses pedaços, né? Então, nos seres primitivos, a gente tem lá um instinto que aparece por conta do início da nossa evolução, do nosso pensamento, né? Da nossa mente, que vai desenvolver o pensamento contínuo. E depois vai elaborando, crescendo, até retratar a glória divina, quando a gente vai chegar lá como seres puros, né? Seres angélicos, né? Então, o que ele fala? Que a mente é o campo da nossa consciência desperta, né? Que ela evolui a partir do conhecimento adquirido. E aí, a partir disso, a gente consegue operar coisas, né? Então, nisso, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca em todos os seres. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo reforça e esboça a emotividade. Depois a emotividade plasma a vida. A emotividade plasma a ideia. Depois a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então temos o reflexo, que gera emotividade gera a ideia domina a atitude e a palavra que comanda as ações. Então nós estamos no processo de pensar, sentir, né? Criar uma ideia e ter uma atitude ou palavras, que são as coisas que a gente faz através do nosso
tratamento. Ninguém pode improvisar, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos próprios da mente. Assemelhamos todos nós os reflexos uns dos outros. Ninguém permanece fora do movimento de permuta permanente. Então, essa aqui é a introdução, né? A mente comanda, né? E a gente, então, está submetido a um processo criativo que é desde o reflexo, a ideia, o sentimento e a ação. Tá? Então, agora nós vamos passar para o capítulo 2 e eu vou fazer um pequeno quadrinho aqui, só para ajudar a gente a acompanhar, porque o que interessa é a gente ver esse processo para acho que mentalizar um pouco melhor, né? Está falando da mente. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência, né? A um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí nós temos o desejo, né? Onde operam propósito, as aspirações, e aqui nós temos propósitos e aspirações, e seguimos. Tem o estímulo ao trabalho, a inteligência, que vai cultura, conhecimento, e a memória, que faz o arquivamento. Então nós temos todas essas coisas operando, mas aí ele diz o seguinte: mas acima de tudo, de todos eles, preside o gabinete da vontade. Então, nós estamos tratando o tempo todo de vontade, que vai direcionar tudo isso, desejo, propósitos e aspirações, estímulo ao trabalho, a inteligência gera a cultura e o conhecimento, e a memória faz o arquivamento. Né? A vontade, e é o que ele afirma, gerencia todos os departamentos, todas as seções da nossa empresa, que é a nossa mente. Vontade direciona tudo que está relacionado à nossa mente. Então, centrados na vontade, a gente pode mobilizar todas essas nossas possibilidades de ação, de comunicação, né, através dos nossos atos. Então, a partir dessa reflexão sobre a vontade, eu queria propor um exercício. Um exercício rápido, que cada um vai fazer para si próprio. Aqui um papelzinho, cada um vai escrever o que quiser. Chegou para mim, Eduardo. Uns lapisinhos aqui. Nós vamos agora refletir
sobre nós vamos refletir sobre o seguinte: qual é a nossa vontade quando a gente vem ao tratamento magnético como trabalhadores? Espera, Eduardo, para a gente dar o próximo passo. Todos já terminaram, né? Eu tenho uma outra pergunta. E vou repetir quando o Eduardo chegar. Quando a gente vem trabalhar na casa espírita, não necessariamente no tratamento magnético, mas especialmente quando a gente está falando do nosso trabalho específico, o que cada um de vocês se considera em relação ao seu plano de vida, à casa espírita, ao trabalho? Eu estou falando isso porque quando eu propus, participei lá no início, a gente fazer um rodízio de magnetismo para o Eduardo, né? Eu sugeri à Casa Espírita que fizesse uma carteirinha para a gente, que a gente pudesse entrar, né, para fazer uma visita religiosa, uma coisa assim. E No hospital. Lá no hospital, ele estava internado no hospital, porque não foi muito difícil, mas não era tão tranquilo a gente entrar lá em qualquer horário, né? Eles pediam que a gente fosse no horário de visita e tudo. E aí a Casa Espírita fez uma carteirinha escrita assim, médium passista. Pois é, médium passista.
Tá? Aí eu queria que a gente refletisse sobre isso. Quando a gente vem para cá, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente se considera um médium passista? Qual é a pergunta, hein? O que cada um, como cada um se sente quando vem para cá, né? E aí eu dei o exemplo. A Casa Espírita nos deu uma carteirinha de médium passista, né? E é isso que a gente se considera quando a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, de magnetismo. Mas não é só do magnetismo, é de tudo que a gente faz aqui. Vamos seguindo, gente. Depois a gente... Não, estão terminando ainda, né? Tudo bem. A gente pode seguir. Alguém quer compartilhar a reflexão? Vamos, gente. Nós temos que trocar aqui. É um estudo em conjunto. Coragem. Nós hoje estamos tratando, nós temos uma relação de temas que eu cheguei a dizer que não necessariamente a gente ia cumprir aquela ordem, né? E eu não reorganizei porque eu acho que isso vai ser assim mesmo, a hora que a gente vai percebendo a necessidade do próximo passo. Então, na aula passada, nós começamos com o que é magnetismo, né? Fizemos um bom aprofundamento no que é magnetismo, e aí eu acho que as dúvidas que ainda existiam foram removidas, ou retiradas, ou redimidas, sei lá. Temos possibilidade de ter dúvida sempre, isso não vai acabar, né? Mas eu acho que a gente pôde dar o próximo passo. E aí a gente hoje passou por essa coisa da postura do magnetizador. Sabemos o que é magnetismo, né? Especialmente o magnetismo humano, e fizemos uma diferenciação entre o trabalho mediúnico, e hoje a gente vai percorrer esse nosso olhar sobre a postura do magnetizador. Então a gente já falou ao longo do tempo de coisas práticas, né? Da gente fazer dieta, da gente evitar certas coisas no dia do tratamento, da gente ter bons pensamentos, essa coisa toda. Mas estamos provocando uma coisa mais profunda, né? De qual é a nossa vontade de vir aqui trabalhar, qual é a nossa postura em relação a este trabalho e o que a gente se considera quando vem num lugar como esse. Eu acho que o eixo de todo o trabalho aqui da casa é o amor ao próximo. Você amar aquele irmão, você se colocar no lugar dele e você fazendo isso, você já fica aflito para poder fazer alguma coisa por aquele irmão. E
automaticamente você é auxiliado pela espiritualidade. Porque a sua intenção é boa, seu coração está limpo para fazer aquilo. Então, eu acho que é o eixo. É muito mais amplo do que médium passista, né? Que aí quando eu olho isso assim, não necessariamente eu posso ir lá no hospital e transmitir o meu magnetismo apenas acolhendo, ouvindo Eduardo do que ele quisesse dizer na hora, né? É lógico que tem a técnica de dar o passe, tem. Mas eu coloquei aqui que para mim é ser um trabalhador a serviço do bem, a serviço de Jesus. Porque é muito mais amplo, né? Se fosse Jesus, o que ia fazer numa situação dessa? Eu fui um dia desse ministrar um passe, a Denise pediu para mim, a esposa, a companheira do Paulo. Cheguei lá, não conhecia ela, comecei a conversar com ela. Antes de entrar o passe magnético, eu levantei o astral dela, falei que ela estava bem, que ela ia melhorar, tinha que ter fé, que as coisas iam acontecer na hora certa. Depois eu ministrei o passe, fiquei conversando com ela, dei atenção, o que eu pude fazer. Eu acho que se girou naquele eixo que eu falei, do amor próximo, né, de se colocar no lugar do outro. Porque o dia que o sofrimento do próximo não mexer com você está precisando se tratar. Você que está precisando de tratamento. É verdade. Você passa na rua, você vê um irmão lá na calçada, às vezes alcoolizado ou com problema, você passar, não precisa falar nada com ele, você fala, Senhor, abençoa esse irmão. Você já está botando uma boa energia para ele. Isso aí é uma coisa que eu acostumei. Passo por uma mulher grave, uma mulher sempre Jesus, abençoe esse irmão, que ele seja um motivo de muita alegria para essa família. Estou passando. A pessoa que está ali nem está vendo, mas eu peguei esse costume. Então, essas coisas a gente adquire aqui, né? Eu acho que a espiritualidade auxilia e a gente procura aprender. Porque é o que a gente gostaria de receber. Né? Isso. Posso compartilhar, porque de acordo com o que você falou, em relação à carteirinha, eu ainda tenho minha carteira pastoral. Eu entro no hospital em qualquer horário. Ninguém perde título, nem padre, nem pastor perde título. Para mim, título não serve para nada. A gente só usa quando está aqui. Uma instituição que precisa, né? Nós precisamos para poder, como você disse, entrar em algum lugar. Eu ainda entro, porque eu ainda tenho. E eu vou ter, enquanto eu tiver vida, eu vou ter minha carteira. Não peguei de passista, porque eu já tenho. Sim. E vocês fizeram justamente para entrar, desnecessário ter 2 carteiras para entrar. E para mim não difere. As pessoas me perguntam qual a diferença de ser pastor ou ser espírita. Para mim não existe diferença nenhuma. São 2 títulos que para mim não faz diferença. E a resposta, eu disse exatamente isso. Conforme o exemplo que você citou, médium, passista, não me considero. E não vejo dessa forma. Só me vejo como trabalhador, apenas isso, sem título algum. Porque servir a casa espírita para mim é servir a Cristo. Portanto, não tenho título algum, sou apenas servo. Ou seja, estou a serviço daquele que me enviou. Eis que vos envio. Foi a palavra dele. Para mim é suficiente. E como servo, eu ainda sou menor e sou aprendiz. A menor aprendiz que existe nessa casa. Eu até me abstenho de falar muitas vezes para não tropeçar. Eu prefiro ser como quando André Luiz ia falar alguma coisa, beba água. Eu prefiro sempre me abster, porque eu prefiro ouvir. Eu aprendi há muitos anos atrás que pouco erra quem fala pouco. A pessoa que fala muito tropeça demais. Eu não tenho. Eu sou guiada por um mentor, ele fala muito mais do que eu. Ele fala, mas ele tem conhecimento do todo que ele está vendo. Eu não tenho conhecimento de nada. Eu só tenho a visão que eu estou vendo. Ele tem mais visão do que eu.
Então, quando ele fala, eu confio no que ele está falando, porque ele está vendo, eu não estou vendo. E quando eu entrei para esse trabalho, eu não queria. Eu já falei isso, eu não queria, porque eu não sabia o que era magnetismo. Eu trabalhava com magnetismo e não sabia o que era. Muitas vezes trabalhei, e no meu exercício, o que eu fazia, eu já trabalhava com magnetismo, mas eu não tinha a menor noção. E quando o Zé Vicente falou que achava que seria um bom lugar para eu trabalhar, eu falei com ele, mas eu nem sei do que se trata, o que eu vou fazer lá? Ele disse, você não precisa saber, vai e confia no teu mentor. Você trabalha com ele há mais de 30 anos, ele não vai te deixar na mão, ele sabe do que se trata. E nós já conversamos sobre isso, confia. Eu falei, mas eu trabalho incorporado. Eu tenho pouca consciência do que está acontecendo, quase nenhuma. E foi que ele falou, confia nele. E eu sempre ficava muito constrangida, e ainda fico muito constrangida quando as pessoas estão falando, eu não faço a menor ideia do que estão falando. Não digo em relação a isso, porque eu leio, a minha vida toda foi ler. Eu não sou ignorante do que estão falando, apenas me abstenho de falar, mas eu sei do que estão falando. Eu vim confiando nele. Eu trabalho confiando nele. Eu trabalho confiando na equipe da casa, espiritual e física. E se eu cometer algum erro, que muitas vezes eu falo com ele o que ele está fazendo, eu estou perto, eu pergunto o que ele está fazendo. Eu não sou médico. Nessa encarnação não sou médico, eu não conheço os órgãos. E eu estou do lado dele, eu pergunto o que é isso. Se você não ficar quieto, eu vou pedir para você sair daqui. Mas eu quero saber. Se você não ficar quieto, você vai sair daqui. Então eu fui aprendendo, olhando o que está fazendo. O que vocês estão falando, eu vejo ele fazendo. E quem vê ele fazendo. Porque a energia sai. Eu vejo os movimentos, eu vejo o que ele está fazendo. Eu não estou no meu corpo físico, eu estou do lado dele, mas eu estou vendo o que ele está fazendo. Então, eu fui aprendendo o que era magnetismo assistindo o que ele estava fazendo, porque ninguém sentou comigo e falou assim, olha, magnetismo é isso. Depois de eu estar bastante tempo, a Denise me emprestou apostila. Eu falei, isso agora que eu vou ler? Depois de eu ter ficado esse tempo todo feito uma tonta no meio de todo mundo, li. Eu li pelo celular, que baixei, depois ela me emprestou a apostila, eu li. Mas eu sempre me abstenho de falar. Porque o que eu tenho para falar é muita coisa que eu não estou participando. Mas eu vejo o amor que ele tem, eu vejo quando eu sou eu falo assim, quando eu sou um defunto na missa de corpo presente, eu vejo o amor que os outros espíritos estão ali tratando. Quer falar, mas é a pessoa. Não é só a pessoa. Não é. Eu vejo quem está ali. Eu vejo o irmão que está em corpo ali, eu vejo o espírito que está ali, eu vejo a equipe espiritual da pessoa que está deitada ali. E às vezes, quando a pessoa não está presente, que a pessoa está fazendo a distância, eu vejo a pessoa deitada ali. E eu vejo que às vezes vocês estão fazendo para a ficha e a pessoa não está ali também, porque a pessoa não chegou. E eu vejo que ele espera, ele dá a volta, vai para outra máquina e ele espera a pessoa chegar. Que a pessoa ainda não chegou. Você percebe o que ele usa do seu fluido? Ele usa o meu fluido. Você vê? Ele tem que usar o meu fluido. Ele precisa disso. Ele não tem. Ele usa, não usa-se ectoplasma. Ele usa o meu ectoplasma porque no magnetismo ele usa, porque ele é um médico. E o médico ele usa ectoplasma. E ele usa o meu fluido. Ele usa o meu magnetismo. Sim. Ele usa. Porque isso já era usado. Eu não sabia que era usado. Sim. Porque isso não é explicado, porque a gente fazia tão automático isso, dentro de uma igreja isso é tão feito, tão automático, que ninguém procura saber o porquê. Isso é completamente normal. Sim. Lá é normal, ninguém fica estudando, por que eu fui curado? Por que isso aconteceu? Por que melhorou? Não importa que foi curado, importa que melhorou, importa que seguiu a vida
isso para a gente não é muito importante. Hoje não, hoje eu não vejo a importância. Para mim não é importante. Para mim eu fico muito feliz quando eu vejo a pessoa chegar, 2 semanas depois a pessoa chega com... Eu consigo ver a aura da pessoa completamente diferente. Eu olho para ela numa semana, ela está com uma cor. Eu não preciso estar incorporada para ver. Ela chegou, eu olhei para ela, ela está de um jeito. Na outra semana eu já vejo aquilo claro, luminoso. E às vezes ele que está me explicando, eu não preciso que o Cláudio venha aqui me explicar porque você demorou. Eu entrei no começo do ano, nós estamos no mês 10. Então, esse tempo todo alguém tinha que me explicar. Alguém teve que me ensinar. Então, quando eles chegavam e falavam, tá vendo isso aqui? Isso aqui é por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. O sentimento é esse, é esse, é esse. Presta atenção no sentimento que ela está. Olha de onde está vindo o sentimento. Olha para onde está indo a energia da raiva dela. Isso foi ele que me ensinou. Então, eu precisei de um espírito. Eu não pude esperar até o mês 10. Eu tive que precisar de um espírito para me ensinar, porque eu não sabia. Eu tive que fazer exatamente o que o Zé Vicente mandou fazer. Confia no teu mentor. Ele sabe o que está fazendo. Então, a energia da raiva, eu aprendi que a energia da raiva vai para o fígado. Eu aprendi que muitas coisas que acontecem, energias acumuladas, vão para o intestino. Eu aprendi que a maior parte das pessoas que estão com tumor foi porque reprimiu muitas emoções. Eu fui aprendendo isso porque ele foi me explicando. Porque ele foi fazendo e quando ele não quer me explicar nada, ele não me fala nada. Sim. Quando é particular demais, ele fala, se você não sair daqui, você vai sair da sala. Então, quem me ensinou foi ele. Então, quando fala, o espírito não participa, eu fico pensando, não, se aplica. Isso não pode se aplicar. Mas os espíritos sempre participam. Sempre participam. Eu nunca disse que o espírito não participa. Para mim, ele tem... no meu caso, ele teve que participar e ele teve que me dar aula. Que ótimo. Sim, você tem esse carisma, né? De conseguir Eu não entendo ver. assim. Eu não entendo. Não, mas aqui não. Em qualquer lugar é sempre misto. Eu não entendo que é um carisma. Eu entendo que, para mim, na minha concepção, qualquer pessoa que se fixar naquilo que está fazendo, vai acontecer a mesma coisa. Porque vai ter aquela intuição, porque eu vivi a minha vida inteira assim. Mas é porque você tem esse tipo de mediunidade. Eu estou dizendo que eu não consigo viver igual as outras pessoas. Eu tenho dificuldade. Eu fico, como é que pode? Eu não sei viver de outra forma. Sim. Eu só sei viver assim. O que para vocês não é normal, para mim é completamente normal. O que para vocês é normal, para mim não é normal. Eu não sei viver de outra forma. Eu só sei viver assim. Eu não sei viver de outra forma. Entendeu? Eu também tenho esse carisma, mas eu aprendi a viver dessa forma, entendendo os outros também. Não, eu porque consigo conviver com todos. Eu não disse que eu não entendo. Eu disse que para mim é exatamente a maneira como as outras pessoas vivem. Para mim não é normal. Eu convivo com todas as pessoas. Sim. Porque da minha casa, minha filha era assim, o meu filho é assim, então a minha família era assim. Todos são assim. Então, mas não é todo mundo que é assim. Sim, mas para mim é assim. O meu mundo é assim. Sim. Eu nasci no mundo assim. Por isso, Zé Vicente disse para você escutar o seu mentor. Porque para mim era normal escutar o meu mentor. E aí, como a gente sabe aqui, eles se coordenam no plano espiritual. Ele falou isso para vocês, eles já conversaram. Então, isso é uma coisa que para mim é muito tranquilo, porque eu sei que nossos mentores estão nos conduzindo. Cada um de maneira diferente. Você com um tipo de percepção, eu com outro, a Denise com outro, né? E a gente busca aqui conseguir ouvi-los mais. O que para você é usual, normal, né? Tá com um contato tão efetivo, tão próximo, né? Para nós ainda não é. Para nós ainda é um pouco difícil a gente conseguir ouvir tudo que eles estão dizendo aqui, porque eles não param de dizer isso para a gente, né? E Cláudio, para mim foi o mais difícil para mim foi eu apanhar por causa disso. A minha mãe não entendia, meu pai não entendia, e eu apanhei muito, porque eu olhava e falava, o tio está ali. Sim. Não tem ninguém ali, você vai apanhar. Eu apanhei muito.
É. Até eu chegar numa idade... Infelizmente, isso aconteceu até com eu chegar- muitos médios. Eu dei muita sorte na minha vida, porque o meu primeiro pastor, ele tinha sido espírita a vida inteira. Geralmente as pessoas saem, como no meu caso, sair da igreja... Isso, Ele vai não, para o espiritismo. ele saiu É do mais comum espiritismo. fazer outro caminho. Ele saiu do espiritismo e foi para a igreja. Sim. E ele sentou comigo e me explicou o que acontecia comigo. E ele disse, não importa o nome que essa pessoa te dê, aqui dentro o nome dele é Espírito Santo. Ele sabia. Sim. Sim. Ele falou assim, aqui dentro, um dia ele pode te dar o nome, mas aqui dentro o nome dele é Espírito Santo. É. E aquilo foi, para mim, foi o conforto da minha vida, porque eu, até aquele momento, eu olhava através da parede e via o que estava acontecendo do outro lado. Eu falava, está acontecendo isso, isso e isso. Uhum. Você está maluca. Você é maluca. Aí vai lá ver, estava acontecendo. Eu É passei isso. por... Então, para mim foi muito difícil. Então, hoje, para mim, não tem... Eu não sou médium, eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou apenas servo. É. Sou só isso. Eu acho que ninguém aqui é nada. E se engana quem se agarra a algum tipo. Quando eu sugeri isso, eu pedi para colocar aqui, trabalhador de Jesus. É, mas você Aí não saiu é. isso. Porque também quando você sai, igual ela está falando que ela fala um pouco, eu já sou meio falador. Que o que eu sinto eu falo. E eu acho que quando você sai de casa para vir aqui, você sai com desejo de fazer alguma coisa de bom para alguém. Você não vai sair de casa à toa para vir aqui perder tempo, gastar tempo aqui. Não perder, gastar tempo aqui. Você vai, você tem um propósito. Porque você sente aquela vontade de fazer o bem para o seu próximo, de ajudar em algum, seja lá do jeito que for, para o seu próximo. É o que ela falou, somos trabalhadores. Eu E não- você eu não- definiu, qual é a lei que Jesus definiu para a gente? Amar o outro como a si mesmo, não é? eu tenho- Então é esse, é o trabalhador. Eu trabalho, Qual é o eu- mestre? Qual é o nosso mestre? O que a gente segue? Tem alguns São as trabalhos leis que ele ensinou, né? Eu tenho uma afinidade muito grande com esse irmão que vem com ela aqui. Porque eu não sei porquê, eu tenho uma afinidade com ele, eu falo às vezes nele, eu me sinto assim, mexe comigo, sabe? Porque ele, Sim. é um ser de luz, e pelo que a gente vê o trabalho que ele faz, ele é um cara, ele é muito bom. Todos os espíritos que vêm trabalhar. Todos eles são. maravilhosos. Mas é porque cada um você tem uma afinidade maior com um com o outro do que com o outro. Agora, eu acho importante a gente conhecer, se aprofundar. Primeiro porque eu acho que os carismas são diferentes, né? Nem todos têm o carisma que você tem. E aí, quem não tem, pode servir do mesmo jeito. Mesmo sem estar vendo, mesmo sem estar ouvindo o mentor. Então, quanto mais a gente conhece... Eu me apego ao que Jesus falou. Buscareis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E não é buscar e achar a presença dele, mas até o que vocês chamam de carinho. Ele se apresenta de várias formas. Qualquer um consegue encontrar ele e os que vocês chamam de carisma. Vai se apresentar de alguma forma. Uma forma de amor. O que eu chamo de carisma é o que a gente estudou Sim, aqui. eu sei, eu estou dizendo Diversidade que de vocês... carismas, que era exatamente isso. Eu digo Né? que O livro vocês, falava porque pra disso. gente, eu chamava de dons, vocês chamam de carismas. Sim. Tudo isso, ele vai se apresentar de alguma forma, de forma diferente. De forma diferente. E aí a gente precisa descobrir qual é o nosso. Sim, mas quando buscar de todo o vosso coração. Sim, e cada um vai achando da sua forma. Da sua forma, da sua mente. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente... Eu, por exemplo, assim como você, né? Eu via coisas e tal, não entendia nada, fiquei 40 anos na Igreja Católica. Para mim foi muito importante estudar e conhecer, porque eu fui descobrindo o que acontecia comigo. E fui desenvolvendo outros dons, né, como se chama, outros dons, e entendendo o meu principal,
porque eu ouço tudo. Nem sempre eu vejo, mas eu ouço tudo. Né? Então é uma barulheira sem fim. Né? E aí eu acho que a gente estudando, conhecendo, e hoje cada vez mais a gente tem mais livros e tudo, e tem essa possibilidade de estar aqui conversando, né, de troca, que não é em qualquer lugar que a gente tem isso, né? A gente vai cada vez melhor entendendo a gente, e aí vai trilhando o nosso caminho, e o outro também vai podendo fazer isso, diferentemente da gente. Mas isso que você está falando, como Augusto também falou, né, é só botar o coração e abrir, e as coisas vão acontecendo. De verdade. Isso aconteceu aqui na mesa de desobsessão. Entrou um rapazinho novo aí, botaram um papel na mão dele. Se for isso, você faz aquilo. Você vai apagar para o seu coração, você sente o que aquele irmão está passando e procura ajudar. Seja no passe, seja na conversa. Sempre mostrando que ele é uma pessoa, ele é um irmão importante, que você ama ele. Daí o restante tudo vai fluindo. Vai fluindo. A própria espiritualidade já vai colocando no seu pensamento o que você tem que falar, fazer. Não, e a gente não está sozinho nunca. Nem sempre a gente percebe. A maioria de nós, inclusive, não percebe. Não é que nem você que percebe. Você está no outro extremo. Fora da curva. Hã? Está fora da curva. Mas Jesus disse que não vos deixarei órfãos. Não, de jeito nenhum. Mas eu acho que todos nós acreditamos nisso. Só que eu acho que cada um tem o seu caminho para trilhar. Enquanto magnetizador, né? E ter consciência disso. E quanto mais consciente a gente está, mais a gente amplia o nosso trabalho. Que nem você falou, você fazia isso 30 anos, não tinha a menor ideia. Hoje é completamente diferente. Você não é a mesma pessoa. Hoje que você tem consciência disso, amplia muito mais. Eu não tenho dúvida. Eu posso ter ampliado o conhecimento. Consciência sobre você mesmo. Eu ampliei o conhecimento. Mas o trabalho, a dedicação, o amor é o mesmo. Eu não mudei. Isso eu não mudei. Sim. O desejo de ver aquela pessoa que entra necessitada e ver ela tratada melhor, ela não vai ser curada, porque muitos que entram aqui não é para ser curada. Aquilo ali é uma chaga que ela precisa tratar. E é um problema que ela precisa resolver. Nem que seja melhor para conviver com isso, né? Ela precisa se melhorar. E ela, às vezes, não quer se melhorar. Ela quer melhorar aquele problema, passar um unguento naquilo e seguir o caminho dela sem dor. Esse conhecimento eu já tinha. Esse conhecimento eu não adquiri no Espiritismo. Eu já tinha esse conhecimento. Mas dando um alívio para que ela consiga ficar de pé e conseguir raciocinar, porque ninguém consegue raciocinar com dor. Ninguém raciocina com dor. Quando você está sentindo muita dor, você perde a noção de tudo. Então dá aquele alívio para que a pessoa consiga raciocinar e ela se interesse por alguma coisa além da dor que ela está sentindo, é muito bom. A satisfação não é orgulho, é satisfação mesmo. Não para mim, mas de ver aquela pessoa bem. Conseguir ver que ela está respirando, que ela está se sentindo melhor. E eu não me incomodo também, tem coisas que não me incomodam quando a pessoa parte. Não me incomoda. Eu fico satisfeita de saber que ela teve uma melhora para que chegasse do outro lado melhor. Eu não me entristece. Isso não me entristece. Tem pessoas que ficam extremamente abaladas. Eu não me abalo com isso. Eu também não. O Cristiano me abalou. Tem um vínculo emocional grande, né? Me abalou. Mas que... Uma pessoa que me deixou muito feliz foi aquela... Como é que é o nome dela? Leila. Pessoa... porque a gente, às vezes, Augusto, tem a expectativa que a pessoa continue, se cure,
né? E continue nesta vida. Né? Às vezes a cura da pessoa é uma cura muito interior, não é para ela continuar nesta encarnação, é para ela seguir em frente. Augusto, eu passei 34 anos esperando minha filha morrer. 34 anos, é hoje, amanhã, é hoje, amanhã. Todo dia eu acordava pensando que seria aquele dia e esperava que fosse aquele dia. Não desejava, mas esperava. Até que eu acordei um dia de manhã e recebi o telefonema que ela estava morta. Aquele dia eu sou cardiopata. Eu não sei como é que meu coração não parou, porque eu fiquei 34 anos esperando aquela notícia. E até hoje, fez 3 anos agora, no final do mês passado, e até hoje eu não consegui chorar a morte da minha filha. Porque para mim, a minha filha, ela não está morta. Sim. Porque eu ainda escuto a minha filha falando. Eu escuto ela andando dentro de casa e falando. E no dia que eu cheguei, que eu sepultei a minha filha, foi uma quinta-feira. Eu cheguei aqui no centro com a minha filha do meu lado. Eu sepultei, eu coloquei a minha filha dentro da sepultura com o corpo da minha filha dentro do caixão e a minha filha em pé do meu lado. E ela não reconhecia o corpo dele. Eu fiz todos os trâmites com ela do meu lado. Eu cheguei aqui, falei com quem estava na mesa, eu preciso que vocês encaminhem a minha filha. Ela faleceu, eu sepultei ela hoje, mas ela está em pé aqui do meu lado. Eu me lembro desse dia que você chegou aqui. Lembro. E ela incorporou na mãe do Marcelo, e ela chamou 3 vezes meu nome, e quem encaminhou a ela foi o pai Joaquim, que ela se consultava com ele. Ela nunca viu o Gilmar. Nunca. Sim. Ela sempre viu o pai Joaquim. No dia que o Gilmar, foi a última vez que ela veio aqui, uma semana antes, que o Gilmar entrou no salão e abraçou ela, ela olhou, depois ela sentou, olhou para mim e falou assim: por que esse homem está me abraçando? Eu não conheço ele. Ele falou: você ficou louca? Você acabou de falar com ele? Eu não falei com ele. Eu falei, foi com o velhinho preto. Sempre foi com o velhinho preto que fala comigo. Aí eu falei assim: você falou com ele? Não, você. Aí ela falou assim: mãe, você sofre do coração, igual a mim. Nenhuma de nós duas é maluca. Eu falei assim, aí eu perguntei: você está vendo alguém preto aqui dentro? Ela: tô. Eu falei assim: aonde? Ela apontou todas as cadeiras vazias. Todas as cadeiras que não tinha ninguém sentado, ela disse que tinha uma pessoa nele sentada. Foi a última vez que ela entrou encarnada, depois ela entrou desencarnada. Foi o dia que ela encaminhou. Foi encaminhada. Então eu não tenho porque, morreu como? Se eu estou vendo a pessoa. Eu fui no sepultamento da dirigente de um centro, da Caminheiros do Bem, não sei se você conhece, Dona Maria Nélia. E ela sabe que eu vejo as pessoas, só que ela estava muito abalada. Ela chegou para mim do lado do caixão e falou assim: me diz que meu filho está aqui. Eu falei assim: pelo amor de Deus, a senhora é uma médium de mais de 80 anos. A senhora tem quase 80 anos de médium. A senhora veio perguntar isso para mim. Ela falou assim: me diz que meu filho está aqui. Eu falei assim: olha para o caixão. Aí ela riu e falou assim: por favor, Valéria, me diz que meu filho está aqui, porque seu filho já foi encaminhado. Seu filho está no hospital agora. Aí ela segurou no meu braço e falou assim, eu falei assim: solta meu braço, ela tem 300 filhos, 300 netos aí. Ela falou assim: eu não vou soltar seu braço porque meu filho vai aparecer e você vai me dizer. Eu falei assim: ele não vai aparecer, ele já foi encaminhado. Porque ela me conhecia, eu trabalhava lá no centro. Sim. E aí, qual é a sua postura de magnetizadora? Como magnetizadora, eu fico a maior parte do tempo fora do corpo. Eu fico do lado do meu. Uma vez perguntaram ao Marcelo, que eu venho para o estudo do Isaac, por que ela fala baixo, ela não pode falar mais alto? Aí ele respondeu: ela não pode falar mais alto porque ela fica do lado do corpo, ela não está no corpo. Se ela levantar a voz, ela desincorpora. E ela vai falar sempre baixo. Eu mesmo não sabia por que eu falava baixo. O Isaac que explicou por que eu falava baixo. Eu fico a maior parte do tempo. Mas
agora, de uns meses para cá, eu comecei a assistir. Eu acho interessante porque era uma coisa que eu acho mais interessante porque era uma coisa que eu já fazia. E eu não tinha ciência do que eu estava fazendo. Eu acho muito bonito ver Sim. a energia saindo do peito, irradiando pelos braços e saindo pelas mãos. Você vê saindo pelas mãos. Ele vê também. Veja ele puxando, o Frederic, ele puxa uma pessoa às vezes está muito perturbada, ele puxa tipo uma fita assim, escura, assim, vai tirando da pessoa. Ele tira o órgão, ele já tirou o órgão da pessoa que tratou e botou no lugar. Você acredita nisso? Acredito. Acredito. Eu canso de ver. A gente vê isso nos estudos do magnetismo, que se chama no magnetismo de criações fluídicas. Por isso que eu tenho essa afinidade com ele. Ele às vezes eu estou em casa, eu vejo ele no quarto, eu penso nele, ele está num cômodo grande assim, tudo de azulejo branco assim, eu tenho a sensação que é um lugar muito fresco, frio. E ele de jaleco branco assim, postado assim. E ela sabe quando eu chamo ele, porque eu estava lá em Maceió passando mal lá, chamei ele. Até nós sabemos disso. É porque quando chama, automaticamente me atrai. Qualquer pessoa, quando chama ele, me atrai. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Porque o meu horário está terminando. Eu acho que eu me coloquei como estudante, né? E o que a gente vem aqui é praticar o amor. Mas uma coisa que, se a gente puder falar mais vezes sobre isso, é o não julgamento. Porque a gente ainda julga muito. Sim. A doença, o comportamento, vai aqui, vai no outro centro, e como é que vai escolher aqui ou lá, a gente está sempre julgando. Né? E tem sido um exercício maravilhoso baixar esse meu festival de julgamento, porque sempre foi muito intenso. Então, se a gente puder falar mais sobre esse assunto, eu acho que vai ser um crescimento bonito do grupo. O Frederic tem trazido isso e às vezes de forma assim assustadora para a gente. Vocês estão falando isso, o paciente está aqui, está ouvindo tudo. Não é? E às vezes o paciente retorna. Por que eles estão falando isso? Meu casamento é um bom casamento. Né? Lembra disso? Né? Mas por que comentou na frente? Não. Era São Luís. À distância. Tratamento à distância. E aí, Doroteia, sempre estafada, coitada. Apaixonada, guerreira e acabada. Né? Era o que a gente percebia quando a gente fez o tratamento dela. Sim. Sempre precisando de um ar. E aí a gente, entre nós começamos a conversar, o que cada um percebeu. Eles estão bem. Eu vejo assim, fitas saindo do coração dele, entrelaçando com o coração dela. Né? Fitas, eu vejo fitas. E aí, mas ela cansada. E aí eu pensando assim, puxa, mas ele é quase que um déspota, né? Que é isso daqui. Você tratou de pessoas, você cuidou do teu pai, cuidou da tua mãe, você sabe que chega uma hora que eles não separam mais nada e exigências aumentam e eles nem percebem, né? Aí como é que a gente pode fazer para ajudar a dona Doroteia e diminuí-las? E aí o Frederic falou conosco, porque nós estávamos brincando sobre isso. Ele falou, eles ainda estão aqui e os dois estão dizendo que tem um excelente casamento e ele quer saber por que vocês estão falando isso. Então, essa possibilidade de trabalhar com o Frederic dentro da sala, eu acho que foi um enriquecimento muito grande para todos nós. Eu não me sinto deslumbrada com os efeitos. Não, de jeito nenhum. Da mesma forma como eu tenho admiração pelo José Vicente, Maria Tereza, Tia Maria, de
estão num plano diferente do nosso, né? Mas essa possibilidade de ter esse auxílio expandido é muito bonito. E assim, o Cláudio prometeu, tomara que ele cumpra, que vai vir pelo menos uma vez por mês trabalhar com a gente. Aí eu estou trabalhando aqui. Olha só, enrola a gente não. Eu sei que você tem compromisso lá na outra casa, mas de repente, em algum momento, você consegue. E ver assim que é muito delicado. Não existe uma imposição de valores ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que a gente tem umas pistas a mais porque Augusto vê, né? Uhum. Aí Augusto partilha alguma coisa, a gente... Não estou louca, né? Estou vendo mais ou menos, mas... Então, isso é muito interessante. Mas veja bem, eu poderia estar... A minha mediunidade poderia estar muito mais aflorada se eu não fosse tão ranzinho igual eu sou. Sabe disso, às vezes olha, está alugando ela lá no telefone. Na turma dos magnetizadores aí, que são conhecidos no Brasil, tem um que eu gosto muito, porque ele é muito simples. Ele é uma pessoa que não tem quase estudo. Então, quando ele começou no magnetismo, ele não conhecia absolutamente nada. E ele se dizia assim, um médium poste, um médium porta, porque não via nada, não sentia nada, não, né? Mas ele mobilizou a vontade dele de tal forma que em alguns anos ele via até as células, o que estava acontecendo com as células, como provavelmente você vê, né? Mobilizando a vontade, né? Colocando o coração nisso. Né? E hoje ele dá umas palestras, continua sendo uma pessoa hiper simples, né? Mas ele conseguiu se desenvolver. Né? Então, é isso, a gente mobiliza mais a nossa vontade, coloca nosso coração nisso, que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. A gente sabe disso. Augusto é tão assim, não sou não. Eu sou bem estressado, tem hora. Eu acho que quando você chegar na parte de explicar o corpo humano, sim, vai ser muito bom, porque às vezes eu mesmo fico perdida, que eu vejo os órgãos, eu fico, que parte é essa? sim. Eu não reconheço. Tem partes, por exemplo, que ele pega que eu... O que é isso, bebê? A gente vai chegar lá, aí eu vou pedir a ajuda dos nossos médicos de plantão, temos 2, né, na nossa equipe, porque o que eu sei de anatomia e de fisiologia é pouquinho, né? Mas eu acho que a gente não precisa ser muito aprofundado, não. Se souber, onde está o fígado, onde é que está o rim, né? Agora, uma coisa eu vou dizer, o nosso grupo é um grupo coeso, é um grupo tranquilo. Eu acho esse nosso grupo lindo, muito lindo. É muito bonito o nosso grupo. É isso. É pequeno e não, funciona bem. A gente estava brincando que o tratamento magnético é a casinha, a nossa casinha, dentro do amor e perdão. Nós falamos hoje disso no telefone, ficou uma hora conversando. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história, né? Mas é muito rápido, que a gente começou muito pequenininho, né? E foi uma coisa muito, muito forte nesse início desse desenvolvimento. Mas é isso, meus amigos. Aí agora a gente vai fazer a oração final, porque eu preciso ir. Né? E eu vou fazer uma proposta para vocês. Eu daqui a 15 dias, eu e a Patrícia vamos estar viajando. Né? A gente não marcou nenhum encontro. Mas tem uma aula, né? uma palestra, que foi feita num encontro mundial de magnetizadores por um brasileiro, mais especificamente essa pessoa que eu falei aqui, o João, e que eu queria propor a vocês se reunirem nessa terça-feira, daqui a 2 semanas. 28. Dia 28. Coloca o vídeo que eu vou passar para vocês antes, inclusive. Vocês possam ver em conjunto, né, comentar. Comentar, ele tem uma parte inicial que ele fala dos fundamentos do magnetismo, vai lá na Gênese de Kardec, que tem muita coisa interessante.
Depois ele começa a falar das criações fluídicas, porque ele já está nesse nível, né? O magnetismo em alguns lugares está no nível de realmente promover, junto com a espiritualidade, algumas criações que a gente vê no trabalho de ectoplasmia mais facilmente do que no trabalho de magnetismo. Tá bom? Então vamos nessa. Quem quer fazer a oração final? Eu posso fazer. Então, ótimo. Que beleza. E assim, muito em cima da tua última pergunta, né? Eu quero agradecer a possibilidade de ter aprendido tanto com vocês e continuar aprendendo, e a nossa casa, e aos amigos espirituais, assim, porque eu me sinto muito apaixonada por esse trabalho. Eu vim para cá apaixonada. Então, só gratidão. Muita gratidão. E que a gente consiga realmente aprofundar e que esse trabalho que vocês começaram tão pequenininho, eu comecei recebendo, a gente possa chegar a lugares ainda nem imaginados por nós, de amor compartilhado e amor, criando amor e saúde e expansão para todos nós, especialmente para quem vem buscando o auxílio. Assim seja, graças a Deus. E assim será, não é? Então, terminando o nosso encontro de hoje, vamos cantar a nossa musiquinha de sempre, não é? Estrela do Oriente que guiou nosso Pai, guiai esses filhos caminhos que vai. Estrela do Oriente que guiou nosso Pai, guiai esses filhos caminhos que vai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pessoal de casa, façam um exercício, né? Quem for assistir o vídeo depois, qual é a sua mobilização para o trabalho? Qual é a sua vontade? Fiquem com Deus.